Aproveite porque são poucos dias em terras brasileiras. Ele que vai para uma nova etapa da sua jornada. Da Leimar, né, Gilberto? Mesma língua, outra cor, outro povo. Pastor Gilberto. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. E prazer estar aqui e vivenciar com os irmãos esse momento. Eu tenho tanto a falar, né? Mas devo ser rápido. Principalmente porque, eu vou deixar para a Inês falar um pouco sobre os acontecimentos de Angola. E vou falar rapidamente sobre uma palavra que mexeu bastante comigo, né, já há algum tempo atrás. E eu gostaria de partilhar novamente com vocês. Fala sobre o leão e a ovelha. Porque eu queria ler o texto de Isaías 11, 1 a 10. Eu vou ler somente alguns versículos. Não vou ler todo. Você já deve ter ouvido esse texto. Acho que já está disponível aí, né? O leão e a ovelha, vocês vão projetar. Mas o texto diz assim: e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Depois a vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Feche seus olhos por um instante. Pai amado, que a Tua palavra seja, Senhor, o nosso alimento. Que as águas do Teu Espírito, Senhor, nos matem a sede da alma, Senhor, e nos alimentem nessa noite, de tal maneira como o Senhor já tem feito até aqui, com a alegria da manifestação do Teu Espírito, Senhor, das coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, das quais nós somos testemunhas de que o Senhor é bom. Fala conosco na Tua palavra, Senhor, e acrescenta-nos, e aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor separou para nós, possamos abraçar inteiramente. Declaramos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Então fala Tu mesmo, Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, a ênfase aqui: o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos. Nédia quer dizer de pele lustrosa, porque está com a gordura boa. Não é nada como eu, assim. Se me chamar de pastor Nédio, fica bravo, né? Nédia quer dizer a pele está lustrada porque a ovelha está com uma gordura boa, viçosa, brilhante, né? Agora, o leão deitar com o cordeiro é uma coisa meio estranha, né? Não é uma coisa tão comum. Lógico. Então você encontra isso, várias pessoas, inclusive seitas, né, exploram essa ideia. No final dos tempos, o leão vai habitar com o cordeiro, o lobo vai habitar com o cordeiro também, o leopardo com o cabrito vai se deitar, o leão vai comer palha, né, como o boi. Não vejo a hora desse tempo chegar, quando Jesus voltar a restaurar todas as coisas. É assim, realmente vai acontecer, e eu creio nisso, aliás espero, né, que isso aconteça. Toda vez que eu vejo um videozinho aí, recentemente eu vi um vídeo de um camarada que cuida de leões, né? E ele foi lá, abriu o portão assim, o leão veio correndo e deu um abraço nele assim, abraçou e ficou pendurado nele, e ele não aguentava o peso de um leãozinho assim, e caiu sentado e o leão ficou lambendo ele. Eu não vejo a hora de fazer isso com o leão. Hoje não vai dar ainda, tenho alguma dificuldade, mas vai chegar o dia, eu vou querer. A Inês também, não vê a hora de dar um abraço, né? E agarrar a barba do leão assim,
quando Jesus voltar. Mas esse texto não fala mais somente sobre isso. Eu queria lembrar a você que falar sobre o leão, nós temos as promessas de Isaías 11, 1 a 10. Ele se refere ao Messias. E Romanos 8, não vou ler também, diz que toda a criação tem uma ardente expectação, uma espera pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criação geme, está como que com dores de parto, esperando a manifestação da glória. Então há uma necessidade de toda a criação da vinda do Senhor, da vinda de Jesus. E aquele que está em Cristo também sente essa necessidade. E a gente volta e meia está falando: vem Jesus, Senhor, o Senhor está demorando. Vem logo, Senhor. E até a natureza clama por isso. Então depois você lê em Romanos 8 e você vai ver que há uma expectativa da própria natureza pela vinda de Jesus. Apesar dos textos apontarem para o futuro, onde as promessas se cumprirão por inteiro, hoje nós temos a manifestação destas promessas antecipando o porvir. Então, como nós tivemos batismos aqui, se fosse para a gente batizar e diretamente ir para a glória, a gente avisaria as pessoas: olha, você vai morrer quando for batizado, tá bom? Fisicamente também. Opa, peraí, aí haveria um pouco mais de, né? Tá bom, batizou, pum, morreu, manda enterrar, porque já foi para a glória. Não, mas o Senhor fala assim: olha, eu vou te dar uma nova vida no Espírito, e agora você, tendo uma aliança comigo, você vai passar pelas águas do batismo e vai continuar vivendo com o seu corpo aqui. E você vai publicar, vai manifestar o reino de Deus através desse corpo aqui. Só que esse corpo aqui vai ficar aqui. Eu tenho um corpo novo para você no céu. É isso que Jesus nos diz. Mas enquanto você estiver aqui, você já tem no Espírito essa nova vida na sua alma. O Espírito Santo já veio habitar dentro de você. Você vive nessa terra, manifesta o reino, até que o tempo do seu corpo físico acabe. Ou quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Então, a manifestação destas promessas estão sendo antecipadas. Como assim? Nós podemos já vivenciar o reino de Deus hoje desta maneira. Como? O filho do leão convivendo com a ovelha, saudável. De que maneira? Ele está falando, aliás, o texto desse texto aqui fala da vinda do reino de Deus. Então, falar do leão convivendo com a ovelha, de não haver mais essa crise, né, da criação, está falando do reino implantado. Ora, o reino de Deus foi implantado de que maneira? Desde a vinda de Jesus e do Espírito Santo, que começou-se a declarar que o reino de Deus estava entre nós. Então Jesus mesmo veio falando, olha, em Marcos 15, 43, veja só, até o povo de Israel aguardava a chegada do reino. José de Arimateia, Marcos 15, 43, José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. Ele foi lá pedir o corpo de Jesus, com ousadia, para poder enterrá-lo, colocá-lo na tumba. Mas ele era um homem conhecido porque esperava o reino de Deus. Depois você vê Jesus chegando em Mateus 4,17, quando ele começou a pregar dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então o reino, Jesus falou, deveria ser implantado no coração. E Jesus falou em Lucas 17, 21, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, na alma de vocês, é a palavra no grego. Algumas traduções dizem entre vós. Mas ao receber a Cristo, você passa a usufruir uma nova vida no reino. O reino é implantado dentro de você. E o que significa reino implantado dentro de você? Significa que você agora tem um governo, porque falar de reino é falar de rei, é falar de regras novas, é falar de uma condição de estar submisso a um poder. Então quando você recebe a Cristo, você se submete a um rei. Agora você está em Cristo Jesus, você está debaixo de um outro governo.
Antes, quem não estava em Cristo estava debaixo do governo dos pecados, da sua carne, dos pensamentos, e éramos, como diz Paulo lá em Efésios, por natureza filhos da ira, como os outros também. Estávamos debaixo de um governo tirânico, satânico, que se aproveitava dos pecados da nossa vida. Mas agora que você recebeu a Cristo, você está submetendo a um outro governo, então o reino de Deus já está em você. Está claro isso, irmãos? Se o reino, veja só, João 14 diz que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, João 14:17, não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus dizendo, olha, vocês já estão conhecendo o Espírito, porque o Espírito estava nele. Até aquele momento eles não tinham o Espírito Santo morando dentro deles. Mas depois que Jesus foi e enviou o Espírito Santo em Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo. Aí receberam o governo, o reino de Deus está dentro de nós. É o reino que governa você quando você vai tomar uma decisão e você está com vontade de tomar uma decisão errada. E está sendo tentado a tomar uma decisão errada, e você fala, Senhor, me ajude. E o Senhor envia uma saída para você, porque o reino está em você. Quando você decide tomar os passos corretos e evita o mal, é porque o reino está dentro de você. E é uma série de interações do Senhor Jesus, a sua palavra, o seu Espírito dentro de nós, porque agora estamos debaixo de um outro governo. Agora, hoje você pode viver no Espírito e pode viver na carne. Não sei qual é o próximo aqui, pode ir passando. Eu vou tentar ser rápido. Quando fala do leão e do cordeiro, nós estamos falando de opostos em plena convivência. O que eu poderia dizer então dessa situação, desta palavra, dizendo se o reino de Deus está em nós? O que eu estou falando? Eu estou falando, e o reino de Deus se refere àquele Isaías 11, está falando do reino de Deus, que vai chegar e a situação vai ficar assim, com convivência de opostos. Como que vai acontecer isso? O que a gente pode dizer é que a vida do leão é a vida do reino de Deus em você, a vida de Cristo em você. O leão da tribo de Judá. E a vida da ovelha é a vida da fragilidade humana, o que você tem de humano. Esses dois vão conviver juntos. Hoje, se você está em Cristo, o leão está habitando com o cordeiro. Entendeu? É hoje. Que amanhã eu conviva com o leão e ele não me morda mais, eu quero também, não tem problema nenhum, mas você já começa a viver esse reino hoje. O leão está habitando com a ovelha. Vamos ver um pouquinho adiante? Então o leão aí seria a vida de Cristo, a vida no Espírito, e o cordeiro é a natureza humana. Gálatas 5,16 diz, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência, os desejos da carne. Agora vamos adiante. Vamos falar um pouco do reino, eu já falei, a vinda de Jesus, o reino implantado no coração. Não há reino se não houver governo no coração, certo? Viver no Espírito é a vida do leão. A partir de então o reino se manifesta ao mundo e o milagre do leão habitando com o cordeiro. Vamos falar um pouco da ovelha então? Já que está falando de mim, já que está falando das minhas fragilidades. Primeiro, as ovelhas precisam de guia. Ovelha precisa de condução. Ovelha tem a ver com fragilidade humana. Ora, Salmo 23, no verso 1 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ovelha de verdade precisa de guia, precisa de condução. Ovelha não vive sozinha. Ovelha é muito frágil, irmãos. Vou contar só para você aqui. Na Austrália, o governo estava pensando em cobrar um imposto a mais dos donos de grandes rebanhos de ovelhas, porque as ovelhas soltam muito gases e ia alterar a camada de ozônio. Você está aí? É verdade. E vou te contar, se uma ovelha meio gordinha cai e o pastor, ninguém levantá-la, ela morre por causa dos gases que ela cria. Estou falando da fragilidade humana.
Para de tomar Coca-Cola assim, em excesso. Voltemos aqui, irmãos. Ovelhas precisam de guia. Ovelha é frágil, irmão. Ovelhas são frágeis. Precisa de condução. Ovelhas, pode passar o próximo. Ovelhas precisam de cuidado. Olha só, usando o Salmo 23, 2. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele tem que me guiar, me cuidar do que eu como e cuidar do que eu bebo. Eu preciso de pastoreio, eu preciso de condução. Ovelha precisa ser conduzida. Então o pastor normalmente leva a ovelha para comer e leva a ovelha para beber. E se não for conduzida, ela vai passar mal, ela corre risco de morrer. Somos ovelhas, somos frágeis. O que mais? Ovelhas estão sujeitas ao desgaste da alma. O Salmo 23, verso 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sabe a palavra refrigerar no hebraico? Significa trazer de volta, restaurar, renovar, reparar, refazer algo que foi quebrado. Spurgeon foi chamado o príncipe dos pregadores. Ele era uma pessoa muito usada por Deus na palavra, na pregação. E ele falava assim... Os estudos dele edificam até hoje, muito profundo, cheio da palavra, tinha suas linhas teológicas da época, mas é uma pessoa cheia da palavra de Deus. E ele dizia assim: vocês estão me vendo rir aqui, ele fazia piadas, fazia todo mundo rir, mas vocês não sabem a luta, a tristeza com que estou lutando no coração. Ele tinha uma depressão, que provavelmente era uma depressão, como é que chama? Endógena, né? E ele lutava contra uma depressão tremenda. E era um homem cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito. Como é que pode? Aonde que ele tinha que refrigerar a alma, a não ser em Deus? Então você é uma ovelha, você tem fragilidades. Você precisa refrigerar a sua alma. E aonde você refrigera a sua alma? Então veja, eu estava fazendo um curso num seminário teológico aqui, famoso. E o pastor era uma das pessoas mais conhecidas aqui no Brasil. Não vou falar o nome, não quero abrir a intimidade dele, porque ele falou assim: acabei de sair da segunda depressão que quase me matou. Aí eu perguntei: escuta, pastor, a que o senhor atribui essa depressão? Ele falou: excesso de trabalho. Desgastei demais e entrei nessa depressão, foi muito difícil para mim. Aí ele contou os detalhes, tudo. Ora, sabe por quê? Porque é ovelha. Porque tem uma alma que precisa ser refrigerada. Você não é super-homem. Você não é uma super-mulher. O Senhor vai te dar capacitação naquilo que Ele te chamou para fazer. Mas às vezes a gente se desgasta em coisas paralelas. Nossa alma precisa de refrigério. Porque você é ovelha. Somos ovelhas e nos desgastamos facilmente. Somos carentes do refrigério do Senhor. Aquele texto que diz assim, aliás, Jesus falava assim para os discípulos: vinde descansar um pouco. De vez em quando ele chamava os discípulos para descansar. E quantas vezes e posso falar aqui junto com os pastores, a gente sentiu certa culpa de tirar férias. Né? Tirar férias? Oh, não fala para ninguém não. A gente vai dar uma saidinha, vai para a praia. Pode? Tem que. E agora, só agora que eu estou com mais idade que eu cheguei a essa conclusão? Não. Saiba o seguinte: você precisa de refrigério. Voltando aqui, continuando. Ovelhas estão sujeitas à tentação. Elas precisam de proteção. Vamos, pulei uma aqui. Proteção, muito bem. Por que proteção? 23:4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Eu tenho o cuidado, o Senhor me traz, o Senhor evita que eu ande pelos caminhos perigosos, está comigo no momento de perigo. E ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos.
Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Então existem caminhos perigosos por onde nós passamos como ovelhas, porém o Senhor está conosco. Ele prepara a mesa para a gente aqui, ó, vem comer aqui, ó, come aí desse lado. Mas os lobos, vem aqui, come aqui que eu estou aqui. Deixa os lobos lá comigo. E no Davi lá, né? Davi pegava a funda dele, de longe ali, mandava o lobo embora, tirou uma ovelha da boca do leão. Talvez muitos aqui foram tirados da boca de feras. Mas vamos lá. A caminhos perigosos o Senhor nos leva. Ovelhas estão sujeitas à tentação. Mateus 26:41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está sujeito ao governo do reino. O espírito está querendo fazer a vontade do leão, mas a carne, a ovelha, é fraca. Irmão, sabe quando Jesus falou isso? Quando os discípulos tomaram a ceia com Jesus, foram ao Getsemane, e lá Jesus, angustiado, pediu ajuda para os discípulos em oração. Orem um pouco comigo, fiquem aqui comigo, vigiem, orem comigo. E Jesus foi mais adiante orar sozinho. Quando voltou, os discípulos estavam pesados, aquele clima terrível, um clima espiritual opressor, e cansados, dormiram. E Jesus falou: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Aí ele disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A ovelha, irmão, a ovelha está presente. Difícil, tem que ter a convivência. É preciso que a ovelha se submeta ao leão. Então Pedro afirmou que, se necessário, morreria com Jesus, mas na hora dormiu. De fato ele tentou lá arrancar a orelha de um com a espada, mas não era por aí. Jesus afirmou que o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Não confie na sua carne. Vou falar de novo. Não confie na sua carne. A sua carne não se converte. A carne tem que ser mortificada. O Espírito vai te ajudar a fazer isso. O que mais? Ovelhas cometem e sofrem injustiça em seus relacionamentos. Olha que interessante, Ezequiel 34, 20 a 22. Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz, presta atenção, ele está falando para o povo de Israel, mas ele diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Ele está dizendo que as ovelhas gordas, fortes, chifrudas, escorneavam as mais fracas e jogavam as fracas para fora. Injustiça entre as ovelhas, irmãos. Você já viu isso? Toma cuidado, o Senhor vai julgar entre o gado gordo e o gado magro. Ovelha gorda é a ovelha que só recebe. Hoje não está bom, quero mais. Você vai fazer o quê? Você vai dar uma voltinha? Não, quero que o meu pastor me dê na boca. Não, irmãos, não é isso que o Senhor nos chamou. Temos que agir, temos que gastar o que recebemos. Então, existem ovelhas que cometem injustiças. Ovelhas estão sujeitas ao sofrimento. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O C.S. Lewis falou uma vez uma frase dizendo assim: quando é preciso suportar a dor, um pouco de coragem ajuda mais do que muito conhecimento. Um pouco de simpatia humana tem mais valor do que muita coragem. E a menor expressão do amor de Deus supera tudo. Não é verdade? A gente pode ter o encorajamento dos irmãos, isso é muito necessário. A gente pode ter conhecimento, a gente pode ter coragem, mas quando Deus demonstra o amor dele no meio da dor, o resto fica tudo em ordem. Porque Deus nos ama mesmo no meio da aflição. Deus está conosco. Então ovelhas sofrem. E por último, ovelhas são alvos dos predadores. Lucas 22, 31 diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo.
Cirandar é o mesmo que peneirar, sacudir numa peneira, promover uma agitação interna, tentar a fé de alguém até o limite. E Jesus intercedeu, mas eu intercedi por você ao Pai. Eu orei para que você fosse livre disso. E então Satanás muitas vezes solicita a nossa vida para peneirar, porque você é uma ovelha frágil, e ele quer peneirar você, ele quer agitar a tua vida, trazer uma agitação interna, tentar a sua fé, até o limite de você não suportar mais. Mas o Senhor intercede por você. Olha aqui, Romanos 8,34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, aleluia. Então somos ovelhas, tudo bem. Por último, ovelhas são apresentadas em sacrifício. Era a matéria-prima do sacrifício no lugar do pecador. Você acha que por que os cristãos estão morrendo na terra aí, por ali, lá, né? Volta e meia você ouve, no Quênia agora, está declarado. No Fantástico, eles falaram que foi um grupo terrorista que matou os que estavam viajando. Mas em outros jornais disseram a verdade. Os muçulmanos separaram os que eram muçulmanos, e aqueles que eram cristãos foram mortos, porque é perseguição religiosa, é terrorismo religioso contra os cristãos. Sabe o que está acontecendo lá? São ovelhas que estão sendo sacrificadas. E aquele sangue dos cristãos lá está sendo um direito legal nesta terra, para que muitos venham ao conhecimento de Cristo. Não há um sangue de um servo, de uma serva de Deus que caia nessa terra, que não cobre o preço de vidas aqui nessa terra também. São mártires, são aqueles que sofrem e continuam a sofrer o sofrimento de Cristo. Então isso tem peso e tem valor para Deus. Então há sacrifício quando alguém perdoa ao invés de se vingar. Há sacrifício quando nós posicionamos contrariamente àquilo que é a justiça de cunho normal, e a gente abre mão, porque ovelhas são assim. Agora, eu só queria lembrar você que Jesus pode passar o próximo. Quando João Batista olhou Jesus vindo para se batizar, ele olhou para ele e disse assim, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus se fez ovelha, Jesus se fez homem. Está aqui, está claro? Jesus se fez homem para poder alcançar sua vida. E correndo. Agora vamos falar um pouco do leão. Se a ovelha é a fragilidade humana, Jesus assumiu a fragilidade humana. Agora o leão significa o quê? A força divina. O texto de Isaías 11 diz que o filho do leão habitará com a ovelha saudável. Toda a fragilidade da ovelha se mostra ao lado da representação da maior força do universo, porque o leão representa Deus. E isso está na palavra, vou mostrar já. Aquela fragilidade da natureza humana, embora presente, agora anda em Cristo lado a lado com a força da divindade, refletindo sua realeza, nobreza, força e valor por obra do Espírito Santo de Deus. Você é uma ovelha, mas a maior força do universo está com você. É o leão, é a força do leão. Então leão é figura de Deus. Em Oséias tem 3 versículos que chama Deus de leão. Ele mesmo diz: andarão após o Senhor, ele bramará como leão. Bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Oséias 5,14 diz: porque para Efraim serei como um leão. Oséias 13,7 diz o Senhor: serei pois para eles como leão. O Senhor, próprio Deus, se compara a um leão. O leão expressa o que? A realeza. Ele é chamado de rei. Eu pensei que isso aí fosse só das lendas, né? das fábulas. Não. A raiz disso está aqui, ó. Provérbios 20, verso 2. Com o bramido do leão é o terror do rei, e o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. O leão expressa a realeza, como eu falei. O leão, que mais? Leão inspira confiança. Provérbios 28, 1. Provérbios 20, verso 2, perdão. É isso aí. Como o bramido do leão é o terror do rei.
Tem outro aqui mais interessante ainda. O leão inspira confiança. Provérbios 28:1. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo estará confiado como o filho do leão. Lá diz que o filho do leão vai conviver. Ele está falando também de Jesus, da vida do Senhor sobre você. O leão apresenta destemor, coragem. Provérbios 30:30. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás. Ele é corajoso. Ele não foge de ninguém. O leão adquiriu autoridade. Uma coisa interessante aconteceu em Apocalipse 5. Porque em Apocalipse 5 você começa a ler, você começa a perceber, o João estava ansioso, porque havia um livro selado. Antigamente os selos só podiam ser abertos por quem tinha autoridade. Então, quem era dono? Então, por exemplo, se fazia uma venda de um terreno, você só poderia abrir, aquele contrato de venda era selado, e só poderia abrir o selo quem fosse o dono do terreno. Então, se não fosse, ia pagar caro, tinha punição. Então havia 7 selos, e ninguém era digno de abrir. E o João começou a chorar, e eu chorava muito. Apocalipse 5, verso 4 e 5. Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então o que tinha autoridade para abrir era o leão. Então o leão adquiriu autoridade. E o leão é digno de todo domínio, toda dignidade, poder, honra e glória. Porque Apocalipse 5 em diante diz assim: e olhei, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Presta atenção, ele falou assim: olha, João, para de chorar, porque o leão da tribo de Judá tem autoridade de abrir o livro. Então João olhou e falou: cadê o leão? Cadê o leão? E foi olhar no trono, e no trono tinha um cordeiro, e o cordeiro com marcas de que havia sido morto. Olha só que interessante. E o cordeiro, como havendo sido morto, verso 10, e havia 7 pontas, 7 olhos, são 7 espíritos de Deus. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais, dos anciãos. Era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, e com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória, ações de graças. E ouvia toda criatura que está nos céus e na terra, e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dados ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Então o cordeiro é o leão da tribo de Judá. O cordeiro e o leão já habitam juntos em Cristo, aleluia. E agora habita em você, habita em nós. O leão e o cordeiro habitam em nós. O leão e o cordeiro, ele tornou-se cordeiro para que possamos habitar com o leão. 2 Coríntios 8:9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, sendo leão, por amor de vós se fez pobre, se fez cordeiro, para que pela sua pobreza, pela vida de cordeiro, pela fragilidade da ovelha, enriquecêssemos, nos tornássemos como leões. Acho que você já entendeu o que eu queria dizer. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você habita com o leão. Se você não tem Cristo, você é uma ovelha que está em perigo. Sinto dizer, você precisa de alguém que cuide de você neste mundo, que te conheça, que saiba quando você está cansado, que você não suporta mais andar, que te carregue no colo quando você precisar. Se você estiver meio perdido, Ele vai atrás de você para te achar. E talvez seja a oportunidade hoje de você receber a Cristo, porque Ele está buscando a tua alma. Você é uma ovelha, mas você pode habitar com o leão. E isso é evangelho do reino. Amém, irmãos? E por que é evangelho do reino? Esse evangelho, essa notícia precisa ser pregada em toda a terra. Eu e a Inês temos um chamado desde o início, desde o ano de 85, né? Quando nós nos casamos, o Senhor começou a direcionar a nossa vida. Em 88, nós fomos para o Piauí. E o Piauí
em 88 era bem diferente, né, do que é hoje. E a gente não tinha todo o preparo que hoje uma pessoa pode ter. Mas nós fomos e moramos quase 3 anos ao todo, em 2 cidades. E quando nós voltamos, nós fomos direcionados a fazer a obra de Deus aonde quer que Deus nos enviasse. Então nós preparamos nossa vida para isso. E nós estivemos aguardando durante muito tempo para poder fazer algo que vá além. Que talvez muitos de vocês gostariam de fazer e não podem. Porque estão envolvidos nos seus dia a dia, na sua questão familiar e tudo mais. E Deus levanta algumas pessoas que possam fazer isso. Que se disponham a fazer isso. E nós estávamos na fila de Deus. Eu queria chamar a Inês aqui para rapidamente. Acho que eu tenho até umas 10 horas, né? É 8 horários, mas 8 minutos. Eu queria que a Inês desse mais um pouquinho mais de detalhes, porque tem a ver com a escola, o CRE. O Centro Renovo de Educação, ela 8 anos foi diretora lá, e eu 12 anos fui capelão lá. E o que é um capelão, né? Acho que você está fazendo essa pergunta, mas já me perguntaram o que é um capelão. Os pais sabem mais ou menos o que é, né? Os pais que souberam, eu fazia os devocionais com as crianças, eu tinha aulas do 6º ao 9º ano, mas nós adquirimos, de certa maneira, uma experiência a esse respeito, e o Senhor nos deu essa condição. E agora surgiu uma situação em que nós estamos abraçando. Conta. Amém, irmãos. A história é longa, eu vou ter que resumir, né? Pois bem, eu tenho estado na direção do CRE há 8 anos. E eu estava no... Tem imagens aí, tem imagens aí. Eu estava, nós fizemos uma mudança na administração do CRE. O ano passado coloquei a Cristiane como minha vice-diretora, para que em 2014 ela assumisse a direção e eu pudesse ser alçada para outros postos no próprio Instituto Renovo, de franqueamento das escolas, abertura de outras escolas, treinamento de novas diretoras e coisas por aí assado. Só que em março desse ano eu entrei numa crise e eu não gostei de ficar presa no escritório e meu negócio era na operação da escola. Eu, como se dizia, onde está a muvuca, lá está a Inês. Eu gostava de estar ali no dia a dia da escola. Eu não gostava de estar ali naquele escritório fechado, recebendo um telefonema, dando um telefonema. Aquilo não servia para mim. E eu orei a Deus e falei: Deus, eu queria fazer mais para Ti. Eu tenho 57 anos e eu gostaria de fazer para frente muito mais do que eu fiz para trás. Eu acho que eu estou fazendo pouco. Eu estou há quase 2 anos aqui no Instituto e eu estou mal. Eu não estou feliz aqui. Esse aqui não é a minha praia. Tem gente melhor do que eu para fazer o que eu estou fazendo. Me dá uma oportunidade de fazer mais. Eu quero fazer bastante. Eu tenho diante dos meus olhos aquela visão daquele cara que está colhendo e o de trás já está plantando e o de trás já está colhendo. Eu quero esse tipo de coisa. Eu não quero um projeto que demore muito tempo. Eu não tenho tempo para ver isso tudo acontecer. Pois bem, em maio, a Ana Beatriz Rinaldi recebeu um telefonema de um pastor que morava na África, em Angola, e que estava procurando uma equipe, uma história estranha. E o resumo da ópera é a seguinte: esse pastor chama-se Itamar, ele é um paraibano, ele foi há 5 anos atrás para Angola como um chamado de Deus para ir para Angola como um funcionário de uma empresa de telefonia. Ele tem um amigo que chama-se Mandela, não é o Nelson Mandela, é um Mandelinha que é o amigo dele lá, desde 16 anos que ele se converteu, uma história longa, e ele acabou indo para Angola. E lá ele percebeu que o caráter do angolano era muito ruim para o trabalho. Então ele, como formado na escola técnica, ele foi fruto da escola técnica, ele foi um menino pobre quando jovem, ele conhece tudo de cursos técnicos, ele tem mais uns 15 cursos técnicos, de tudo que você puder imaginar de curso técnico, ele tem na cabeça e ele dá curso sobre isso. Então ele montou um projeto pedagógico e levou para o ministro da Educação e falou: eu quero desenvolver esse projeto pedagógico. E o ministro falou: é muito bom se você fizer o que você quer. Eu quero 30 jovens da escola de magistério, eu quero ser os melhores jovens. Então ele selecionou os 30 melhores jovens das escolas técnicas de lá, escolas de magistério, e ele acompanhou esses jovens por 3 vezes por semana, Bíblia, ética e um curso técnico. E ele ganhou os 30 jovens para Jesus. 1 ano ele ficou 3 vezes por semana acompanhando esses jovens. Ele ganhou os 30 para Jesus. Resumo da ópera: esses 30 treinaram mais 30 cada um. Em 3 anos ele treinou em torno de 3.000 jovens. Esses 3.000 jovens foram para o mercado de trabalho e já fizeram uma
diferença, porque eles tinham postura, eles sabiam operar máquinas, eles sabiam o que fazer e tinham um testemunho cristão. Nesse ínterim, uma esposa do diretor da Odebrecht África, chamada Luciana, ela tem uma ONG chamada Cambas do Bem, quer dizer Amigos do Bem na língua local, e essa ONG promove eventos na Ásia, na África e na Europa, e levanta dinheiro e põe na mão de empreiteiras ou da própria Odebrecht e constrói escolas e doa para instituições. Ela já construiu umas 8 escolas para instituições católicas lá. Ela tinha um grupo de estudo de mulheres que estudavam a Bíblia de tarde. Ela era uma católica fervorosa e ela teve uma dúvida da Bíblia. Então alguém lá, não sei como, falou: tem um tal de um pastor aí que tem ensinado a Bíblia legal para uns jovens e eu acho que você devia conhecer esse pastor. E eles entraram em contato. Ele, como um bom evangelista, ganhou a Luciana para Jesus. E ela fez um evento grande no ano passado e construiu uma escola e deu para ele. Então, a foto da escola acho que está aqui. Esse é o projeto e a escola está exatamente desse jeito. Esse é o projeto arquitetônico, mas ela foi construída exatamente desse jeito, tá? Olha, SEDUC, nós fomos lá em setembro para a inauguração. Passamos 20 dias lá em setembro e fomos para essa inauguração, tá? Tem o apoio da Odebrecht, da Cambas do Bem, do governo de Angola, e esse é o nome da escola. E então ele teve o seguinte desafio: você tem que tornar essa escola uma escola padrão, porque nós podemos multiplicar essa escola pela África inteirinha. Onde tiver o Odebrecht, nós podemos construir escolas. Então ele falou: bom, eu vou para o Brasil buscar uma equipe. Então ele entrou no site Escola Cristã, bateu no site da ESEP, que é a Associação de Escolas Cristãs. Ligou para Belo Horizonte, a sede da ESEP. Eu quero uma escola modelo para eu visitar, porque eu estou indo de férias para o Brasil, eu quero conhecer uma escola padrão. A escola padrão chama-se CRE, está em São Paulo. Vocês já viram a rota? Luanda, CRE. Foi bater na minha mesa aquele homem. E eu estava lá como vendedora de franquias para ele. Então ele sentou na minha frente, passou o dia inteiro no CRE com a Ana Beatriz, às 3 da tarde puseram ele na minha frente. Então ele contou a história dele, sabe como é o nordestino, ele conta toda a história de quando ele tinha 16 anos de idade, quando ele se converteu, contou a história, estava ele, a esposa e a filhinha dele, Isabela, coisa mais linda, 3 aninhos. E conclusão da história, eu entendi que aquele era um chamado, e eu brinquei com o meu chefe, o Mário. Eu falei: se meu marido topasse, quem era eu. Ainda falei para ele brincando. E a Ana Beatriz falou: Inês, isso tem a sua cara, você devia assumir esse desafio, você não está 100% feliz aqui no Instituto, vão para lá. Eu falei: imagina, África, eu quero ir para Portugal, não tem nada a ver com África, não tenho identificação com esse povo, nada a ver, nunca sonhei com isso, e tudo bem. Mas eu cheguei em casa e falei com o Gilberto. Falei: Gilberto, o projeto é esse, assim, assado. E Deus me deu a visão clara diante dos olhos que aquilo que nós tínhamos feito em pequena escala no CRE, nós podíamos fazer em muita perspectiva na África, em muitos lugares, então, até dentro do próprio país de Angola. Então eu falei para a Ana: se ninguém da ESEP, olha, são 140 escolas no Brasil, ninguém se candidatar, eu pensei, vai fazer fila, porque é uma oportunidade de ouro. Quem é a diretora daqui que já está de paciência cheia da escola e quer ter um ano fora? Qual é a coordenadora que não quer ter uma experiência como diretora? Eu conheço algumas que já têm uma certa idade, já são viúvas, ou o marido já são divorciadas e têm disponibilidade para fazer uma coisa dessa. Então eu orei para ele e falei: se ninguém, mas ninguém nesse Brasil inteirinho se candidatar, então nós vamos entender que é a gente que tem que ir, porque eu não posso abandonar esse chamado. É uma obra grandiosa. Então a escola vai atender do primeira classe, que chama primeiro ano lá, até a 7ª esse ano, e o ano que vem vai ter o 8º e 9º, que seria o fundamental, né? A sequência do fundamental. E acreditem, irmãos, ninguém se candidatou no Brasil inteiro. Então foi 1 mês e meio que eu fiquei esperando, divulgando, a Ana Beatriz divulgando nas escolas, gente de Curitiba liga: ah, não, África não, eu não quero. Então depois de 1 mês e meio nós entramos em contato, falou: pastor, o que é isso? E aí nós nos candidatamos e nós oramos muito, conversamos com o pastor Paulo, com toda a liderança da igreja, com todo mundo, e aí nós estivemos lá quando eles entregaram o prédio para a ONG, né? Ele tem uma ONG, na verdade. Esse é o pastor Itamar com a esposa, tem 32 anos, irmãos. E com o coração queimando. Ele foi um jovem carente na Paraíba, que
recebeu uma bolsa integral para fazer o seu primeiro curso técnico. E ele tinha no coração, falou, quero abençoar pessoas com cursos técnicos também. Então ele queria fazer isso lá. Quando chegou, Deus deu muito mais, e falou, não, então tem que ser crianças, fundamental. Vamos pegar as crianças também. Então vai haver cursos técnicos e o fundamental. Então aí é o prédio da escola, essa é ele, a Fabiana, a esposa dele, e eu ali no dia da inauguração, que foi no dia 20 de setembro. Nós estávamos lá. Esse é o Mandela, o amigo dele, o cunhado e ele ali na casa dele com a cadelinha no colo. Esse é o Mandela, quase não dá para ver, né? Amigão dele, que continuam juntos até hoje lá, são amigos até hoje. Pode passar. Ele é pastor também. Isso aí são fotos da cidade, esse é o ginásio. O estádio. São prédios aí, porque a Angola é colonização portuguesa, então tem prédios ainda que no estilo de colonização portuguesa, são condomínios aí, que são construídos, é a parte pobre. São extremos, né? Você tem lugares muito bem colocados e você tem pessoas morando na beira ali do mar, na verdade, com uma situação bem crítica, bem carente. Pode passar. Então você tem ali bairros de pessoas muito pobres. Você tem uma camada de gente que tem muito dinheiro, a maioria não tem condições nenhuma. Nós vamos abrir essa escola num lugar onde não tem nenhuma escola na região, tá? O bairro é popular. Pode passar. Aí você pode ver aquilo que está lá cinzinha ali, é um lugar onde eles jogam lixo, não há infraestrutura, então eles jogam lixo mesmo no barranco. Pode ir lá. Próximo. Aqui é ao redor, você pode ver os tipos de casas ao redor da escola. Foi um bairro urbanizado, né? Foi feito agora. Pode passar. Esse é o outro lado. E as crianças que moram ali, se não tiver transporte, não há como levar a estudar. E agora vão ter condições. Cabem nessa escola 470 crianças, 430 crianças logo no início. Próximo. Aqui tem os pastores da igreja. O pastor Itamar, ele é da igreja da INSEGEC, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja da Valnice Milhomens. Então existem 3 igrejas lá. E o Itamar é um apóstolo lá. Depois que a Valnice viu o trabalho dele lá, social e tudo mais, né, reconheceu o trabalho dele como apóstolo lá. Próximo. Esse é um casal que a gente encontrou lá, pode passar. Ali é o centro da cidade, para você conhecer, saber que os portugueses andaram por lá e é um lugar de muita construção. Por onde você vai, estão construindo prédios e tudo mais. Próximo, pode ir passando, tem lugares novos do governo, pode ir passando. Aí é o porto, é o lugar, né, na beira da praia. A praia. E os irmãos lá foram nos levar para conhecer o centro da cidade. Irmãos, temos aí a igreja, né? Uma igreja cheia de jovens. E essa é uma das igrejas que tem lá. Pode passar. Aqui é o grupo atual que ele está dando aula de curso. E quando foi na inauguração, o pessoal foi lá e deu um abraço conjunto nele, um abração nele. E todos eles estão fazendo o curso neste momento. São jovens que estão sendo formados, já são parte da igreja dele lá. E muitos deles já entregaram a vida para Cristo, são batizados. Então já há um trabalho conjunto. Então o que vai acontecer nessa escola? Nós vamos construir, essa escola vai ter uma quadra, acho que na lateral, e lá vai ter uma igreja. Então eu estou diretamente envolvido nesse trabalho de capelania da escola e ajudar a atingir as famílias da igreja, da escola para a igreja, tá bom? Pronto, então, nós vimos aí, a escola já é uma realidade e precisa de apoio, de oração, precisa de pessoas que investam nisso, não é isso? Nosso objetivo é ganhar todas essas famílias para Jesus.
Não é um país fechado para o evangelho, existe uma pequena restrição, mas é muito pouco perto de outros países da África. Há abertura para o evangelho, os serviços de apoio lá à população dizem que as igrejas são o grande parceiro da educação, porque as igrejas lá fazem um bom trabalho, abrem escolas, creches, cuidam das mulheres, das crianças de rua. Há um bom trabalho das igrejas lá em Angola. E o nosso objetivo é ganhar todas essas crianças e todas essas famílias para Jesus. Mais do que isso, é construir uma escola por ano. O meu grande desafio é tornar essa escola uma escola modelo com professores e currículo angolano. Então, nós temos o apoio da Associação de Escolas, da ESEP, e esse tipo de escola é a escola que eu estou acostumada a fazer há 8 anos. Então, eu espero que lá eu consiga fazer também e vou levar outras pessoas nos anos vindouros, se Deus quiser, porque nós vamos precisar de novos diretores, coordenadores, pessoas. A Dinei quase foi, mas ela vai daqui mais um tempo. Tem o tempo de Deus para cada coisa. Primeiro eu estou indo para abrir o caminho. E se você tem um chamado de Deus para sua vida, ore a Deus, porque a África nos espera. E Deus tem pressa, irmãos. A pressa que eu sinto no meu coração é muito grande. A minha aflição é muito grande para pregar o evangelho onde não tem ninguém que ouviu falar de Jesus. E eu sei que eles estão abertos para o evangelho lá, principalmente crianças e jovens, estão abertos para ouvir a palavra de Deus, estão abertos ao amor, ao carinho, ao cuidado, esse que vocês, as meninas demonstraram aqui, que vocês dão aqui com tanta alegria, é o que a gente quer fazer lá também. Então nós precisamos muito da oração da igreja, do empenho da igreja em nos cobrir, porque é um país onde a feitiçaria é crime, mas a feitiçaria corre solto lá, onde há várias distorções da estrutura social, várias distorções muito graves mesmo da estrutura social e mesmo da configuração das famílias. Então nós vamos lidar com uma cultura diferente, aí a língua parece ser a mesma, mas ainda tem as suas diferenças, mas o Senhor Jesus está fazendo uma obra grande naquele lugar, e nós queremos desesperadamente fazer parte disso, e eu sei que Deus vai nos usar lá, amém? Obrigada. Eu queria dizer também, nós estamos preparando-nos para ir a Portugal, até apoiar o trabalho da Márcia Ferrari, que vocês conhecem, e estávamos em vista de fazer isso. Mas quando surgiu essa situação, a situação veio tão pronta e tão clara, tão evidente, nós oramos, tivemos certeza do Senhor e que tomamos essa decisão. Principalmente também porque Angola é o primeiro campo missionário da igreja portuguesa. Então a igreja portuguesa investe, quando quer evangelizar fora do país, o primeiro dos lugares é Angola. Então vai haver um link muito grande com Portugal, e o Senhor está fazendo coisas aí para o futuro, Glória a Deus por isso, irmãos. Então eu queria que os irmãos soubessem disso, orassem por isso e lembrassem da gente em oração. Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Não fosse o tempo, eu cantaria um louvor, mas eu acho que vale a pena, não é verdade? Afinal, o Lene está comemorando com a Vera aqui, então é um louvor específico sobre missões. Eu precisava da ajuda aqui para ligar. Tudo bem aqui? Posso tocar? Tem um microfone aí? Som. Chama Missionários essa música, Só para saber, eu vou ver a letra lá, viu, irmãos? Porque eu faço música e não decoro a letra, é engraçado, Quer dizer, depende de quantas vezes a gente canta ela, Na verdade, essa música o Senhor nos inspirou quando a Márcia Ferrari aceitou receber o chamado de pastoral. Ela não queria, mas ela falou: irmã, não tem outro, é você. Então ela veio para o Brasil e foi ungida. E o Senhor me deu essa palavra porque foi fruto de um ato missionário. A Márcia Ferrari foi missionária com a gente no Piauí.
Ela morou 1 ano com a gente lá, quando nós fomos em 88. E hoje ela está em Portugal, né? Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Quem haverá de cumprir o mandamento de ir, ao custo de não mais decidir o que é bom para si? Quem haverá de cumprir o mandamento de ir, deixar pais e irmãos para amar um povo, um país? Sua dor, sangue e lágrimas poucos verão. Seu amor, fé, esperança, vida semearão. Sua alegria está em que diante do Pai suas mãos vazias jamais apresentará. Sua alegria está em que diante do Pai, mais semelhante ao Filho Jesus, você estará. Sua dor, sangue e lágrimas poucos verão. Seu amor, fé, esperança, vida semearão. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Glória a Jesus. Amém. Nós íamos amanhã, né? Estávamos marcados de ir embora dia 8, mas as dificuldades e acertos ficou reservado para o dia 26 desse mês. Então ainda temos um tempinho aí, né? Amém. Quero agradecer a oportunidade. Vamos orar aqui, queria chamar a Inês aqui à frente. Acho que aqui na Vila Mariana, antes de ir, essa é a última vez, né? Porque já está próximo, já chega o Natal e daqui a 3 semanas vocês já estão indo. Acho que é um momento especial. O Gilberto sempre foi um parceiro, um amigo, aquele que sempre esteve conosco aqui durante muito tempo. E vai continuar um pouco mais distante, porém juntos. Vamos ficar de pé. Queria que a gente pudesse abençoá-lo agora. Que ele possa sentir aqui o amor e a alegria de estar sendo enviado, ou ser uma bênção naquele lugar. Senhor, nós abençoamos o Gilberto e a Inês. Sabemos que tudo que eles passaram fazendo no reino, era uma preparação. E agora está chegando o momento, Senhor, de ir e fazer algo que vai mudar, como ele falou, mudar uma cultura, mudar realmente um entendimento de vida. Que o Senhor possa ser com ele ali. Que o Senhor possa ser com eles ali nesta escola, porque a escola forma o caráter, forma realmente o indivíduo para a vida adulta. E que, como a Tua palavra diz, ensina o menino o caminho que se deve andar. Que eles possam ser ensinados ali para que sejam homens e mulheres de valor. E que sejam realmente integrais no reino. Homens integrais, mulheres integrais, que conheçam verdadeiramente a Tua presença. Não de ouvir falar, mas de andar contigo.
Usa os teus filhos, abençoamos os teus servos agora, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A associação como igreja já